Olá pessoal, quero aqui fazer um desabafo, na verdade. Eu tô pé da vida hoje com o jogo do Brasil, então quero falar um pouquinho o que eu penso da parte tática do que aconteceu e do que eu falei já em setembro, no dia 23 de setembro, fiz um post no meu Facebook falando sobre isso e isso só se confirmou, tá? E na última Copa, o Tite, quando o Tite entrou, né, o Brasil estava muito mal nas eliminatórias, muito mal. E aí o Tite entrou, acertou o time, e o time começou a ganhar, era goleada, era jogando bem, e todo mundo voando. E aí qual era a formação que o Tite jogou naquele momento, estava jogando? A formação que ele encontrou como a ideal era, e veio jogando todas as eliminatórias, era a linha de 4 zagueiros, normal, aí no meio campo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Essa é a formação. Coutinho movimentando no meio, caindo pelas pontas, caindo pela esquerda e pela direita, o Neymar se movimentando para os dois lados, o Gabriel Jesus um pouco mais fixo no meio, mas recompondo a marcação. Então, essa era a estrutura do Brasil. E aí o Brasil veio destruindo, arrebentando, chegou voando na Copa. Infelizmente, na Copa, Neymar acabou machucando, chegando um pouco baleado, Renato Augusto se machucou, e o Tite, ao invés de colocar alguém no lugar do Renato Augusto, na função do Renato Augusto, para manter a estrutura que levou o Brasil até ali, jogando muito bem, o Tite ficou escutando a imprensa, escutando o Galvão Bueno falando bobagem, falando para cima, vamos pro ataque, vamos pôr 3 atacantes, tal, não sei o que, vamos atacar com 4-4-2-4, sonho da seleção brasileira de 70, tal. E aí, o Tite, o que ele fez? No lugar do Renato Augusto, ele pôs o William. Então o Brasil jogou com a linha de 4 zagueiros, aí Casemiro, Paulinho, com o Felipe Coutinho, que não entra no meio, o Felipe Coutinho que é um atacante, Neymar na esquerda, Gabriel Jesus centralizado e o William na direita. E aí o Brasil foi dominado pelos times europeus, que tem bom toque de bola, característica dos times europeus é marca pressão, mantém a posse de bola no meio, enche gente no meio campo e acerta passe, e trabalha a bola, né? Então eles tocam a bola atrás, chega no meio, envolve o time, e o Brasil tomou o sufoco da Suíça, tomou o sufoco da Sérvia, tomou o sufoco de todos os times na primeira fase, tanto que empatou o primeiro jogo, dificuldade demais, não conseguia sair da marcação, o time estático, porque 3 atacantes, Neymar na esquerda, Gabriel Jesus centralizado e o William na direita, estáticos, o Felipe Coutinho é o que movimentava um pouco mais, tentava mais algumas jogadas de ataque, o Neymar não estava conseguindo superioridade porque estava 1 contra 2, era 2 marcando o Neymar, 1 marcando o William já era suficiente, 1 marcando o Gabriel Jesus nem precisava, porque jogou nada, então podia nem ter marcador, mas marcava um, tinha sobra e estava tudo certo, anularam o Brasil não teve. E aí o Brasil foi dominado por todos os times europeus na primeira fase, só não perdeu porque os times eram ruins, então eles não tinham volume de jogo e não conseguiram ganhar. E aí quando pegou um time que tinha um pouquinho mais de qualidade, e a gente foi ver que não tinha tanta qualidade assim, mas era um pouco mais, o Brasil acabou tomando um baile, tomando os gols, e aí mudou, foi para cima e tentou, buscou algumas, mas perdeu bem perdido. Aí o Tite decide voltar, continuar na seleção. Quando ele decide continuar na seleção, o que eu imagino? Que ele aprendeu com o erro dele, né? Aprendeu com o erro dele. E aí ele que inicia um novo ciclo. E ele inicia um novo ciclo, qual é a formação que ele joga desde o final da última Copa? Desde o final da última Copa, ele começa com a formação. Todos os jogos ele jogou, vai buscando lá com uma linha de 4 zagueiros, o Casemiro, Fred, e aí ele foi buscando essa pessoa lá do Fred, mas era Casemiro e Fred, eu nem sou muito fã do Fred, nem acho que o Fred na seleção joga muito bem, mas Casemiro e Fred em todas as partidas, era essa dupla, sempre a dupla de volante, e aí ele colocava mais um ou outro no meio, revezava, Neymar jogando nessa função, porque ele deixou, desde que ele foi para o Paris Saint-Germain, ele joga nessa função de meio armador, então ele não joga mais de ponta. Então o Neymar começou a jogar nessa função, oficializou o Neymar nessa posição de meia, e aí ele foi achando os espaços, testou alguns outros volantes, alguns outros meias, e foi testando até que encontrou o Paquetá. Então a formação do Tite, o tempo todo, dos últimos 4 anos, era o meio-campo. Paulinho, o Casemiro, o Fred, Paquetá, Neymar e 2 atacantes. Testava Gabriel Jesus Firmino, não dava certo, tava tudo errado, aí achou o Richarlison, começou a jogar bem, aí Richarlison e qualquer outro tava mal, o Vinícius Júnior nunca jogou bem na seleção, então ele dava algumas oportunidades, o Júnior nunca aproveitou, e o Rafinha entrou voando, e aí achou o segundo homem lá na frente, Rafinha e Richarlison, é isso que ficou, então o time ficou treinando dessa forma,
com a linha de 4 zagueiros, bem defensivos, nossos atrás, a gente não tem mais laterais que apoiam tanto, então os atrás eram mais postados, ótimo, tranquilo. 4 caras no meio campo, que era Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar e 2 atacantes. E aí o Brasil voou de novo. Não perdeu nenhum jogo, voou quando teve a dificuldade contra a Argentina, mas dominou aquele jogo da Copa América contra a Argentina, perdeu de bobeira, e beleza, dominou, voou toda a eliminatória. Quando tá chegando próximo da Copa, o Brasil foi chegando mais pessoas voando nos times. E aí o Vinícius Júnior tava voando, Antony voando, o Rodrigo voando, então beleza, ganhamos mais opções, ótimo, ótimo, cheio de opções agora. Então a gente tem opção de troca, opção de mexida, opção de mudança tática, ótimo, perfeito. Porém, sempre 2 volantes. Fred nunca me convenceu, Fabinho voando, só que o Fabinho é mais defensivo, o Fred é um pouquinho mais ofensivo. Poderia ter caçado alguém, mas o Fred tem várias opções, mas tudo bem, focou, continuou com o Fred. Perfeito, tá certo. Era o time que deu certo há 4 anos atrás, antes da Copa, que ele estava procurando repetir a mesma formação, e eu falei, ele aprendeu que contra time europeu tem que ganhar meio campo, tem que ter superioridade numérica no meio campo, tem que ter mais volantes, tem que ter caras que dão combate, porque o europeu toca a bola, fica a bola no meio campo, e o brasileiro não tem costume de voltar tanto na marcação dos atacantes. Então, era a dificuldade que o Brasil tinha, era o que o Brasil sofreu na outra Copa, e eu falei, o Tite resolveu, não vai fazer 2 erros de novo. Vai chegando perto da Copa, naquele jogo de 23 de setembro, no amistoso, o Brasil deu um cacete no amistoso, 3-0, massacrando. Eu vi aquela seleção, quando eu vi ele tirando o Fred, colocando Casemiro, Paquetá, que não é um marcador, Paquetá é o meia que compõe o meio campo, que faz a bola rodar, que tem enfiada de bola, mas não é um volante, ele é um meia que compõe meio campo, diferente do Neymar, que é o meia ofensivo, diferente do Coutinho, que é o meia ofensivo. Ele é muito parecido com o Renato Augusto. Então, o que eu falei? O Tite voltou à formação. Casemiro, Fred, que era o Paulinho, melhor fisicamente do que estava o Paulinho na época, Renato Augusto era o Paquetá. Então ele acertou o time de novo, e aí o Neymar no lugar do Coutinho, muito melhor do que o Coutinho, voando, o Neymar na melhor fase da vida dele talvez. Então Neymar nessa função, jogando muito, e aí encontramos as opções, e tem o Richarlison muito melhor que o Gabriel Jesus, e o Rafinha muito melhor que o William. E aí, se tiver, o Rafinha não tá no dia dele, Vinícius Júnior no lugar, o Richard não tá no dia dele, Antony no lugar, e aí a gente tem a opção. E se precisar, num jogo, mete 3 atacantes, mete o quarto, numa necessidade, faz isso, tem essa opção. E aí o Tite inventa essa história, e aí, de novo, Galvão Bueno fica, é isso aí, Tite, vamos pra cima, 3 atacantes, a imprensa inteira que não conhece futebol nenhum, não sabe de futebol, não sabe parte tática, não entende futebol, eles falam, não, tem que jogar, na véspera da Copa começaram a falar, tem que jogar com 3 atacantes, tem que jogar Vinícius Júnior, não pode deixar tirar o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não jogou nunca uma partida boa pela seleção. A primeira partida boa que o Vinícius jogou bem pela seleção foi contra a Sérvia nessa Copa. Então, até aquele momento, até a estreia do Brasil na Copa, o Vinícius Júnior não tinha feito nada para ser titular do Brasil. Ele tinha o quê? Talvez por ter jogado no Flamengo, a imprensa flamenguista queria pôr ele no time titular. E tudo bem, não tem problema. Só que vai tirar o Rafinha que tá voando? Não. Então, o ataque titular da seleção na estreia da Copa é Rafinha e Richarlison, que foram os dois que jogaram melhor. E aí, Rafinha sai, entra o Vinícius Júnior, mantém a mesma formação e o Vinícius Júnior vai mostrar na Copa o que ele tem de melhor. E tá tudo certo, perfeito. E aí não. Aí o Tite novo vai escutar Galvão Bueno, vai escutar a imprensa, vai colocar para ter que enfiar o Vinícius Júnior de qualquer jeito lá, ele vai e coloca os 3 atacantes com o Neymar no meio. O primeiro tempo do Brasil contra a Sérvia foi horrível, foi a seleção brasileira encaixada direitinho, a Sérvia marcando muito bem, tocando a bola, o Brasil tomou o mesmo baile que tomou no outro ano. A diferença é que fisicamente essa seleção estava melhor e individualmente era muito melhor. Então a chance do Brasil ir bem na Copa aumentava, por quê? Porque o Vinícius Júnior era muito melhor do que na época, estava voando mais do que o Neymar, naquela época estava mal, estava voltando de lesão. O Neymar muito melhor que o Felipe Coutinho no meio, voando o Neymar, na melhor fase da vida dele. O Richarlison nem se fala, 1000 vezes melhor que o Gabriel Jesus. E o Rafinha, 1000 vezes melhor que o William. Então, individualmente, a gente tinha chance. Então, mesmo o Tite fazendo tudo errado,
eu ainda acreditava que o Brasil podia ser campeão. Por quê? Porque individualmente o time era muito bom. Só que aí ia depender individualmente. Taticamente, o Brasil ia perder de todos os times, inclusive da Coreia. Se vocês forem analisar o jogo da Coreia, você vê que o Brasil achou os gols no início, criou, fez um monte de gol, e depois a Coreia mandou no jogo. No segundo tempo, a Coreia dominou o jogo completamente, tocando bola no meio campo, chegando, criando chances, e o Brasil um buraco no meio campo. E é impressionante como o Tite não enxerga isso. É impressionante, eu não sei como é que um treinador profissional, cheio de gente lá na comissão, é tudo puxa-saco, ninguém chega e fala assim, você tá errado, uma comissão técnica gigantesca, ninguém tem coragem de falar isso pro Tite. Então, tipo, não adianta, então tem só o Tite. Então, o time jogou o segundo tempo contra a Sérvia cansou total. Eu acho que não estava preparada para esse ritmo da pressão no Brasil, cansou, recuou e o Brasil foi para cima e no individualismo criou as jogadas e os gols vieram e o Brasil jogou bem aquele segundo tempo, tá? Mas no quê? Na pressão, marcando pressão, que o Brasil tem que marcar pressão, ter a posse de bola e a Sérvia cansou. Segundo jogo contra a Suíça. Um jogo contra a Suíça, o Brasil, eu fico pensando assim, será que o Tite só começou esse primeiro jogo porque a Sérvia joga com 3 zagueiros, talvez uma estratégia, o segundo jogo ele volta? Segundo jogo o Neymar machucou, e aí a opção de fazer a mudança seria uma opção boa de você organizar daquela forma. Porém, o Tite manteve mais ou menos a mesma formação e o Brasil tomou de novo o sufoco taticamente. Suíça toca a bola, mantém a posse de bola e o Brasil vai, acha o gol e acaba ganhando o jogo. Vai contra Camarões, muda o time e aí não tem o que falar, o time reserva é obrigado a ganhar, mas com a mesma formação. E aí essa mesma formação com a qualidade um pouquinho abaixo do que é a qualidade que eu esperava do Brasil, né, porque é o time titular, e aí o Brasil dá chance pro azar. Por quê? Porque as pessoas ficam melhores marcados. Os pontas lá marcados pelo lateral, a dobra acerta, e aí o Brasil não tem tanto volume de jogo assim, e aí fica um jogo que o Brasil tem o controle do jogo, mas não ganha o jogo. E aí vamos para a fase de mata-mata. Fomos jogar contra a Coreia. Contra a Coreia, como eu falei, o Brasil no início ele começou voando, achou o primeiro gol, mérito, né? Jogada de ponta, drible do ponta, cruzamento para outro ponto chegou e fez o gol. Então, mérito dos pontas. Depois foi pênalti, mérito do Richarlison que acelerou, bateu e aí as coisas foram dando certo. Mas quando a Coreia teve coragem de jogar, o Brasil demonstrou a mesma fragilidade que está demonstrando em todos os times europeus. Então também eu fiquei preocupado, não estava tudo certo. E aí, vem para esse jogo fatídico com a Croácia. Esse jogo contra a Croácia, beleza, já sei que, já tô assumindo que assim, vamos ter que torcer e sofrer. Já tô sabendo disso. Vai pegar um time um pouquinho melhor europeu, vai ter um domínio de jogo no meio campo, o Brasil vai sofrer, vai marcar mal, mas tem jogadores com individualidade muito boas que podem definir. Então o Vinícius Júnior pode fazer uma jogada espetacular à esquerda, o Rafinha pode fazer uma jogada espetacular à direita, o Paquetá pode fazer uma tabela com o Neymar no meio, junto com o Casemiro, que também enfia bem a bola, e o Richarlison tem muita velocidade, pode criar uma jogada e fazer gol. Então, estamos jogando joga com a sorte, tá? Não é com a parte tática, é com a sorte. Se o Brasil tiver capacidade individual para levar melhor em cima de 1 contra 1, vai ter sucesso. Se não, a gente vai sofrer. E aí foi o jogo inteiro nesse sofrimento. Primeiro tempo, ridículo. O Brasil sendo dominado. Se for ver posse de bola, se bobear, a posse de bola foi maior da Croácia. A Croácia tocou a bola. O Modric jogou o tempo todo livre, o melhor jogador dos caras, um dos melhores jogadores do mundo, já foi eleito o melhor jogador do mundo, jogou livre o jogo inteiro, o tempo todo, ele teve liberdade de pegar a bola e fazer todas as jogadas. Ele não erra um passe, acho que o scout dele de passe errado deve ter sido 0, porque ele não erra um passe, e ele trabalhou com uma facilidade, uma tranquilidade total. Por quê? Porque o Brasil joga no 4-2-4. 4-2-4, 2 não vai marcar ninguém. E ainda pega caras bons do outro time. O Modric que toca a bola, os outros volantes sabem jogar, o meia que vem buscar. Então, foi ridículo. Então, deu um espaço absurdo. Então, o Brasil foi amplamente dominado pela Croácia durante o primeiro tempo inteiro. O segundo tempo, volta com uma posição um pouco mais agressiva, lógico, deve tomar uma bronca, para ser um pouco mais ativo, marcar mais pressão, tentar ter um pouco mais de posse de bola e brigar para ter a posse de bola, e essa era a briga do Brasil aí no segundo tempo, porque não tinha posse de bola. E eu falo assim, como técnico, não adianta você ter um time muito bom que não roube bola, porque o que a gente precisa ter, pra gente criar, pra gente driblar, pra gente trabalhar a bola, pra gente fazer gol, a gente tem que ter a posse de bola. Se a gente não consegue roubar a bola, a gente não tem a posse de bola, então a gente precisa marcar. Não dá para jogar com 4 caras que não marcam.
Ah, mas os pontas voltam, ajuda a marcação. Ah, marca lateral. O time europeu não joga com lateral. O lateral é zagueiro. É zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Então o que adianta tá lá o Rafinha marcando o lateral esquerdo deles? O que adianta o Vinícius Júnior tá marcando o lateral direito deles? O lateral não vai trabalhar, não vai jogar. É diferente do time latino. Por exemplo, a Argentina, o gol da Argentina foi quem? O lateral que entrou e fez o gol. Então o lateral entra e faz a jogada. Então por isso que dá certo. Por isso que essas estratégias com 3 atacantes funcionam aqui. Porque eles matam os laterais são uma opção de ataque, uma opção de jogo. Time europeu, o lateral é zagueiro. Eles falam que jogam 4 zagueiros, zagueiro para a direita, os 2 zagueiros centrais e o zagueiro para a esquerda. Então eles não passam meio zagueiros. Então, marcar lateral não vai adiantar em nada. Só que aí o meio-campo eles dominam, eles não erram passe, trabalham a bola muito, jogo de dois toques. Então eles mantêm o posse de bola, trabalham muito esses passes no meio, muito passe no meio, e aí domina qualquer seleção que joga plantado, enfiado. Tá? E aí, o que acontecia? O Modric dominou o meio campo, ele e mais 2 contra 2 brasileiros lá, que era coitado do Paquetá e coitado do Casemiro. O Casemiro tem que proteger também a zaga, então ele não pode sair. Então o Modric voltava a buscar a bola e voltava sozinho, ninguém marcava ele, recebia a bola, enfiava, tocava, abria, jogava com ponta, voltava, o atacante vinha buscar. E aí foi um baile que o Brasil tomou. Lógico que a Croácia não tem, é um time ruim, não é um time bom. Se fosse a Bélgica de 4 anos atrás, se a Croácia tivesse mais 2 caras, como tinha a Bélgica nos 2 anos, o Brasil já tinha perdido o jogo no tempo normal. Né? O que acontece é que a Croácia não tem esse caso. O melhor é o Modric no meio campo, mas o Modric não vai chegar e fazer gol. Ele vai trabalhar a bola, vai fazer passe, entrar os passes, só que o poder de finalização é zero. Então a Croácia dominou o primeiro tempo, mas não chutou uma bola no gol, não chutou nenhuma bola no gol. Então, assim, isso prova que não adianta também, eles dominam a bola, mas não tem qualidade, porque o time é ruim. O Brasil perdeu para um time ruim. Então, esse é o ponto. Então, o Brasil a Croácia teve algum controle de jogo, porque o Brasil deu espaço, não teve pressão, não teve aquele perde, recupera, que perdia a bola e recuperava, não teve isso, o Brasil não teve isso que foi dito muito, que acabou fazendo bem feito no jogo contra a Sérvia no primeiro jogo, não teve isso, e aí foi um fiasco o primeiro tempo. O segundo tempo manteve, o Brasil pressionou um pouquinho mais, a Croácia cansou um pouco, então o Brasil conseguiu ter um pouco mais de volume de jogo, as substituições melhoraram o Brasil, porque o Rafinha jogou muito mal hoje, não conseguiu, então o Antony entrou melhor, o Rodrigo entrou melhor também, um pouco melhor do que o Vinícius Júnior, que também não conseguiu jogar. Então, o Rodrigo trabalha um pouquinho mais a bola de passe, então ele trabalhou mais pro meio. E o Neymar não estava entrando nos passes dele, a movimentação estava ruim, e esperar uma bola genial do Neymar. É isso. Então, o Brasil ficou na expectativa de uma bola genial do Neymar, já que os pontas não estavam bem, o atacante não estava bem, o Richarlison. Então, era isso, dependendo de uma jogada individual do Neymar. Era isso. E não pode, taticamente, você depender de uma jogada individual do jogador, por mais que seja o Neymar. Tá? E aí, lógico, como o Neymar é muito um gênio, o Neymar conseguiu fazer uma jogada individual fantástica e saiu na cara do gol e fez o gol. Ponto. Fez o gol com todos os erros, com tudo de errado que o Tite fez, sem ver nada do jogo, sem alterar, o time estático, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, fácil de ser marcado. Então, tudo errado, beleza. O Tite, ainda assim, o Brasil ganhou, tava ganhando esse jogo na mão, ganho. Não tinha como. Quando o Brasil fez o gol, o técnico Croácia falou assim, acabou, não tem o que fazer, não tem opção nenhuma, eu não tenho os grandões da Holanda, que depois quando a Argentina mete lá na área para meter bola alta, não tem isso. Então a Croácia não tinha volume, não tinha força. No primeiro tempo eles não deram um chute no gol, no segundo tempo acho que também não deram nenhum chute. O Alisson não pegou na bola, não teve, e assim, não tem como, eles não têm futebol para isso. Então, ganha o jogo. No último lance do primeiro tempo de prorrogação, o Brasil faz o gol, todo mundo já desanima, desiste, não tinha como tomar gol. A não ser que o Tite continuasse com 4 caras na frente e com um buraco no meio campo, dando chance de dar o contra-ataque. E é isso, quando o Brasil faz o gol achado, sem mérito zero do Tite, totalmente achado. Fez o gol achado, por quê? Porque tem qualidade individual, porque o time é muito melhor que o outro, e aí o Neymar desequilibrou e fez o gol. Quando faz o gol, o que qualquer técnico ruim, o que vai fazer? Fecha a casinha. Agora é só dar a bola para os caras não vão criar, não vão fazer gol na gente, não tem perigo. Em 15 minutos os caras não vão fazer, eles não criaram nada em 105 minutos, não vão criar em 15, não vão criar. É só fechar a casinha. Aí o que ele faz? Ele pega, troca 6 por meia dúzia, tira o Paquetá, que, beleza, tá cansado, mas tira o Paquetá e põe um cara na função dele. Vai continuar 2 caras no meio campo correndo igual louco atrás do time inteiro, tudo errado. E aí
mantém os 4 atacantes, Neymar já cansado, porque o Neymar não estava no ritmo total ainda, estava cansado, porque teve que correr, teve que se esforçar, voltar, buscar, criou jogadas, Neymar cansado, e os 3 atacantes que entraram, mas deram uma correria muito grande. Então estavam estáticos na frente, estavam, por mais que o Pedro voltar, o Pedro não marca, o Pedro não vai marcar o Modric e vai anular o Modric. Pedro não sabe marcar, não é a função dele. Então o Pedro era o que compunha o meio campo ali, mas pessimamente, por sinal. Então, horrível, nessa hora ele tinha 2 substituições. 2 substituições. E o que ele faz? Ele tira o zagueiro, que se a Croácia pusesse um cara alto lá na área, começa a meter bola na área, o melhor cara para tirar, o melhor cara de cabeça era o Militão. É o cara que se joga na bola, é o cara que vai de cabeça na bola para tirar. Quantas vezes ele se jogou na bola para tirar chute a gol, para travar chute a gol. Então, o Militão não pode sair. Aí ele tira o Militão, que é fisicamente voando, tá bem fisicamente, não tem nenhuma lesão, não tinha tomado cartão amarelo, nada. Ele tira o Militão para meter um lateral que tá voltando de lesão, sem ritmo nenhum. Não sei nem se ele pudesse jogar, ele teria que começar jogando o Alexandro e não entrar numa fogueira dessa. Então, é uma substituição que eu não entendo essa substituição, tá? Se fosse tirar o Danilo, meter o Alexandro, jogar o Militão para direita, que o Danilo tá machucado, tá cansado, aí, beleza, ainda eu entendo. Mas fazer o que ele fez não existe. Então ele tira um zagueiro, que era o cara que ia tirar aquelas bolas lá, que a bola ia se jogar na bola, ia se matar, para pôr um lateral que estava machucado. Então, já ridículo. E coloca o Fred, tudo bem colocar o Fred, poderia colocar o Fabinho também, mas tá bom, o Fred é o segundo volante, e tira um cara da mesma posição. Por quê? Podia tirar o Pedro? Tira o Pedro. Dane-se, o Pedro entrou depois. Não importa, é Copa do Mundo, é jogo decisivo. Você acha que o Pedro vai ficar bravo? O Pedro vai querer ganhar e entrar no próximo. Então não tem essa, não tem, tira o Pedro. Vai tirar o Neymar? Não vai tirar o Neymar. Era o mais cansado? Era. Mas não tira o Neymar. Por quê? Porque se caso tome o gol, o Neymar vai ter pênalti. Então a gente vai falar sobre o pênalti depois. Mas o Neymar ainda bate o pênalti, então não pode tirar. Ah, mas o Pedro bate o pênalti bem? Então vamos tirar o Antony. Não importa, tira um da frente e enche direito no meio campo. Põe os caras e manda os caras falar assim, ó, vocês não passam o meio do campo. Segura a bola na frente, se enrola lá e vocês não passam o meio. Fica lá, estático, montada, defesa montada, não tem como, não vai tomar gol. E aí se os caras começarem a jogar bola na área, recua o Militão, 3 zagueiros, traz um ponta para ser ala e fecha a casinha e não toma bolada, tira tudo e acabou. Acaba o jogo ali, não tem mais jogo. E aí o Brasil o Tite continua com a mesma formação, como se fosse um time imbatível, como se o futebol, posso jogar com qualquer time que vou ganhar de todo mundo, e aí deixa e toma um contra-ataque, onde estavam 4 do Brasil, os 4 atacantes na frente, óbvio, não tem como falar assim, Pedro, tinha que estar na entrada da área marcando, não tinha, o Pedro tinha que estar onde ele estava, o Brasil estava com a posse de bola, então o Pedro estava lá, o Rodrigo na ponta esquerda, o Neymar do lado do Pedro e o Antony na ponta direita, normal, porque o Tite pôs essa formação, essa formação que estava, e aí um buraco no meio campo, porque a linha de zaga estava lá atrás, os 4 atacantes lá na frente, e aí fica um buraco com 2 pessoas, que era o Casemiro e o Fred, aí o Fred estava apoiando, porque era um jogo, era um buraco, um espaço, o Fred estava lá na frente e o Casemiro no meio do campo. Então estava o Fred na frente fazendo as jogadas ofensivas, não sei porque estava fazendo lá, mas estava lá, o Casemiro no meio campo e um buraco no meio. Quando perde a bola, rouba, ninguém faz a falta, tudo bem, não tinha que ter feito, tinha que estar postado lá na defesa. Aí os caras saem num contra-ataque, o Brasil consegue tomar um gol de contra-ataque ganhando o jogo, no jogo decisivo de mata-mata de Copa do Mundo, na prorrogação, com o time cansado já. E o Brasil cansado tem que ficar lá postado, dentro todo mundo lá dentro. Então toma o gol de contra-ataque. Beleza, péssimo, esse foi o erro. Então, falei de todos os erros iniciais, mas essa foi o grande problema, o grande ponto foi esse. Independente da esquema tático que o Tite fez errado, de novo perdeu a Copa por burrice, porque fica vendo, acho que ele fica assistindo o jogo na Globo e vê o que os caras falam, o que os caras que não sabem nada de futebol falam, e aí ele fica escutando e quer agradar os caras. Quer agradar os caras e mexe 3 atacantes, vai pra cima. Não é isso, futebol não é isso. Futebol é um time equilibrado. Time que rouba a bola tem mais chance de fazer gol do que o time que tem um monte de atacante e não rouba a bola. E é isso que o Brasil tem. O Brasil não roubava a bola e não criava. Então, por isso que dava espaço pros caras. Então, e aí, vai pros pênaltis e vai pegar... Primeiro, tem certeza que não foi treinado o pênalti. Porque não dá pra ir pra um jogo de mata-mata e pra um jogo de decisão sem treinar pênalti. Então treina e, assim, incansavelmente pênalti. Eles estão juntos há muito tempo. Era para todo mundo estar voando no pênalti. E aí era para o Tite saber, dentro do time titular dele, saber os 5 batedores.
E pelo visto não tinha isso. Por quê? Porque quem começou batendo? Um cara que entrou do banco, 21 anos, moleque, que tá cru de tudo, é o primeiro eu não acho errado o Neymar bater por último. Por quê? Porque o Neymar bate pênalti e decide. Na Olimpíada ele bateu o pênalti que decide. Então é normal isso, não é problema. Isso não é problema. Agora, não ter o cara mais experiente ali, outros batedores tão bons quanto o Neymar, para bater o primeiro, o segundo, o terceiro, e tá errado. Então, primeiro e segundo, eu ponho primeiro e segundo um dos melhores batedores, o último, o melhor batedor, pode bater por último, o terceiro e quarto os batedores médios que podem errar ou não, mas vai estar com uma coisa mais consolidada. Então, é isso, só que tem que ter treinamento. Tem que saber que o Rodrigo ia lá e ia fazer o gol. Não dá para o primeiro pênalti errar. Não dá para bater um cara que bateu mal como o Rodrigo bateu. Então, o que você vai fazer? Escolhe o cara certo para bater o primeiro pênalti. E com treinamento, se treinasse, sabia. Fora a opção que ele teria de não tinha nada que ter colocado o Alexandre. Então, tipo, o Alexandre ia estar no banco, pega o Fred, tira o Pedro e fecha o time. Então fica lá o time com o Fred, Paquetá e Casemiro no meio, a linha de zaga com os 4 zagueiros e o Rodrigo ainda cai ali na lateral esquerda para ajudar o Militão, para o Militão poder entrar na zaga para começar a se ver a bola alta. Tá fechado. E aí, eu fiz isso numa final já. Eu treino meu time. Se meu goleiro reserva cata melhor pênalti que meu titular, na hora eu vou já deixar claro, se for para os pênaltis, esse é o meu goleiro dos pênaltis. Então eu vou guardar uma substituição que eu tenho, uma substituição extra na prorrogação, e eu vou guardar para colocar o goleiro que cata melhor pênalti. É isso, é o cara que é melhor que faz a melhor aquela situação. E o Brasil tem o melhor pegador de pênalti, tava no banco, que é o Everton. O Everton é pegador de pênalti. Ele pega pênalti em todos os jogos ele pega pênalti. É o cara que acho que é o melhor pegador de pênalti do Brasil. É o Dida da época hoje, que pegava pênalti. Então, era o cara para poder, era uma opção, tá? Mas o Tite, lógico, vai fazer isso, ele não troca, não tira atacante para pôr meia, ele não vai tirar um goleiro para pôr outro, tá? Mas mesmo assim, era uma opção e tinha que pensar nisso. A gente é uma seleção, tem que ser os melhores de cada situação. O Alisson era o melhor para jogar os 90 minutos? Era. Agora, o Everton era o melhor para jogar o pênalti. Então, aquece o Everton, entra o Everton no final da prorrogação e vai catar pênalti. Ponto, não tem dúvida, faça isso, tá? E na hora do pênalti, você tem o poder de escolher quem vai para cada pênalti. Então a escolha foi tudo errado, porque não dá para colocar o moleque mais cru do time, que não é titular, que chegou no final, ele chegou agora. Ele jogou quantas partidas o Rodrigo jogou pela seleção na história? Ele jogou acho que 3 ou 4 partidas pela seleção antes da Copa. E mesmo assim ele foi rebanco e entrava no segundo tempo. Então ele veio para a seleção mais pelo que ele estava fazendo no Real Madrid do que pelo que ele fez na seleção. Então, tipo, pôs um moleque cru para fazer o pênalti mais importante, que era o primeiro que tinha que fazer. Então, podia pôr Neymar? Podia. Mas eu ainda acho tranquilo pôr Neymar para finalizar. Mas aí põe um cara cru, vai bater o pênalti, erra. Daí, o Brasil tem o poder de mudar, não tem definido. Então, nessa hora, errou o primeiro, aí foi o outro, daí errou o segundo, aí ficou naquela situação. O quarto pênalti era o mais decisivo, perdeu, caía fora. Então, nessa hora, troca. Fala, Neymar, bate o quarto pênalti, só que o técnico tá esperto, tá lá focado, ele vai fazer isso. Agora o técnico tá lá dormindo no banco de reserva, que nem fala com o time, tá lá assistindo o jogo, que não falou nada, não teve nem a postura de falar, não passa o meio pra gente ficar fechadinho, fechar a casinha, não fez isso. Então eu mandaria o Neymar bater o quarto, bate o quarto, faz o quarto e joga a responsabilidade pros caras. Porque aí os caras vão ter que fazer o pênalti. Porque se eles fizerem, acabou. Não é o erro. O Marquinhos nem ia bater. Mas ia dar a oportunidade do Alisson pegar. E aí o Alisson pegando, aí o Marquinhos vai bater com outra visão. Vai bater para continuar a série, para ganhar com o Brasil animado. Então assim, vamos lá, uma série de falhas. E aí finaliza com uma falha grotesca, absurda, que aí falta total de... Não importa o que acontece, o técnico ele tem que estar lá para apoiar os jogadores. Então o Tite, a hora que pede, ele sair, abandonar os jogadores no campo sofrendo sozinho. Ele tá sofrendo? Tá sofrendo. Não importa, eu sei, ninguém sabe do sofrimento do outro. Então ele com certeza ele saiu para sofrer lá sozinho. Mas ele tinha que estar lá, apoiar os jogadores. Depois ele vai chorar, depois ele vai sofrer a parte dele. Primeiro ele vai apoiar o elenco, sabendo que ele tem responsabilidade demais naquela derrota. Tá? Então... assim, acho que foi um desabafo, precisava falar isso para alguém, então acabei falando, vou postar, mas é isso. Então essa foi a minha análise de todos esses 8 anos aí do Brasil. Eu tô bravo, tô com raiva, porque eu acho que os caras não merecem, e aí vão falar do Thiago Silva, não merece não ter uma final de Copa, não ter a possibilidade de ser campeão, por causa de um erro do técnico, sabe? O Marquinhos voando não merece isso. O Neymar, espero que ele jogue mais uma Copa para ter essa chance, mas o Neymar voando, o Neymar sendo
com o que ele jogou hoje, com o gol decisivo que ele fez, passando para a próxima, ele ia estar voando cada vez mais, e é certeza que o Brasil campeão, ele ia ter o sonho dele de ser o melhor jogador do mundo, então ia ser justíssimo, e o Tite tirou isso dele, sabe? Isso ficou chateado pelos jogadores. As oportunidades que tinham, lógico que é um time novo ainda, mas Casemiro eu não sei se tem a próxima Copa, então o Tite tirou o sonho dessas pessoas que talvez não tenham mais essa possibilidade, tá? Então, por causa de uma pessoa, todo mundo ser prejudicado, o povo brasileiro tá bravo. Essas duas últimas Copas, o Tite conseguiu errar igual nas duas e ser o principal responsável pelo fracasso do Brasil e pelas derrotas do Brasil, tá? Então, é isso, beleza? Valeu e até o próximo desabafo.